Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast Conta Comigo. Aqui tratamos assuntos da área contábil e damos uma pincelada no mundo dos negócios. E hoje eu estou com a querida da minha vida, Amanda Giuliani. Ela tem uma experiência vasta em controle e qualidade de segurança dos alimentos. E aí nós vamos entrar um pouquinho nesse meio, entender, e ela vai também falar sobre o que ela faz para as empresas que são clientes dela. E depois eu vou contar um segredo para vocês que eu faço depois que eu conheci a Amanda. E eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho, e aí nós começamos nos assuntos, e como sempre eu trouxe a minha colinha aqui, senão eu começo a falar, eu vou me perdendo. Amanda, fique à vontade, a casa é sua, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Pri. Primeiro é uma honra estar novamente com vocês em mais um projeto, e de verdade é uma parceria que a gente espera que dure muitos anos ainda. Sim, com certeza. Prazer a todos do podcast Conta Comigo, eu sou Amanda Giuliani. Trabalho há 14 anos na área de segurança dos alimentos, sou médica veterinária sanitarista, tenho MBA em gerenciamento de projetos, algumas graduações e cursos de extensões como Design Thinking, CX de experiência do cliente, e comecei a atuar fazendo projetos personalizados para redes de alimentos, né? É uma área que a gente entende amadora, né? Ela vem de uma origem muito familiar, né? De uma origem muito sonhadora, e me encanto, me apaixonei por essa área há muitos anos e permaneço. E aí a minha ideia, meu propósito de carreira é, de fato, profissionalizar essa área, né? Trazendo os insights de tecnologia, de inovação, de projetos mesmo, para a gente conseguir resultados mais palpáveis para a área de alimentos. E alimento é muito coração, né? Então a pessoa não pensa muito no negócio. Aí eu amo cozinhar, aí vai. Não, qualquer empresa que entra para nós, uma das primeiras perguntas que eu faço, eu não quero nem entender ainda de processo, eu só quero falar, como começou? Quem sonhou com isso? Para saber de quem é a receita principal, né? Sempre tem um carinho de vó, sempre tem um sonho lá atrás, que hoje, então, a gente trabalha com sonhos, né, Pri? Eu quero profissionalizar, eu quero que eles ganhem mais, eu quero aumentar margens, mas primeiro respeitando que a empresa de alimentos hoje é um sonho realizado, verdade, né? Mãe, que lindo. O segredo é que eu e o Cauê, a gente só come no restaurante se a gente vê a plaquinha. Ai, aqui tem Betel, então vamos. Principalmente sushi, que eu sei que é o carro-chefe de vocês. E aí fica a dica, né, para quem está nos assistindo. Nossa empresa hoje ela tem quase 800 clientes, né? A gente faz visitas mensais, né? Mais de 1.300 visitas semanais. Estamos aqui no Brasil, Portugal e na Espanha. Esse ano a gente começou com franquia Betel também, que é uma novidade que a gente vai falar um pouquinho. E todo cliente que vocês forem que tiver um logo verde e branco... Pode comer em paz que vai estar tudo bem. Está atestado pelo nosso controle de qualidade e tem uma higiene sanitária satisfatória. Né? Não, sério, depois que a gente conheceu vocês, a gente sempre olha. Porque aí então pode comer, não tem problema. O Cauê me mandava, onde eu tô? Tinha plaquinha, vocês me mandavam. O primeiro tema que a gente separou é implementando estratégias para redes de alimentação. O que você tem a dizer sobre isso para nós? Acho que dentro da introdução, né, quando a gente fala de redes de alimentação, a gente tem uma expectativa que eles tenham um padrão, né, de trabalho, de apresentação, de atendimento. Então, rede em si já traz um encargo, né, já traz uma responsabilidade de ter padrão. E quando a gente entrou nessa área de alimentos, você via que isso não era uma das prioridades, um dos pilares desse ramo. Então, hoje nós temos contratos que eu cuido pessoalmente, que a gente personaliza esses processos. Por exemplo, a gente tem churrascarias. Todas as churrascarias, elas precisam servir o espeto do mesmo lado, o espeto precisa ter do mesmo fornecedor, da mesma rastreabilidade. A gente faz alguns controles que parecem simples, mas pro proprietário mexe no bolso. Importante. Que é filmar e fotografar e medir, fazer medições, ter métricas de todo o processo. Desde o início até o final dos processos de cocção. Então, ele vai montar uma maminha com mussarela. Então, como que ele vai montar isso? Como que ele vai colocar no espeto? Ele, na montagem do espeto, após a cocção, na churrasqueira, ou no charbroiler, ou na parrilha, quanto que ele perde dessa maminha?
e todos os da rede, todas as unidades da rede têm a mesma perda, têm o mesmo fornecedor. Então, hoje, meu desafio com personalização de redes é realmente fazer um mapeamento de todos os processos para que eles entendam que precisa ser padrão, né? Se eu comer numa churrascaria X aqui no ABC e essa mesma churrascaria tiver uma unidade em São Paulo, no Itaim, no Ibirapuera, o cliente vai esperar a mesma qualidade, né? O cliente tendo diferença significa que a gente não está cumprindo o nosso papel de rede. Entendi. E aí a gente faz um mapeamento. Que difícil. Então você fala assim, poxa, mas a churrascaria era um sonho dele. É um sonho, mas hoje que ele está no mercado, ele precisa profissionalizar e adaptar alguns processos para que ele realmente atenda a expectativa do cliente e tenha um posicionamento de marca de rede, efetivamente, né? Nossa, que complexo, meu Deus. E aí uma das coisas que a gente criou, assim, que é muito bacana, a gente filma esses processos inteiros. Porque, se você for pensar, a maior parte do nosso público de manipulador de alimentos mesmo, eles são ou analfabetos, ou semi-analfabetos, ou analfabetos funcionais, né? Então, não é um cara que eu vou dar uma ficha técnica, um receituário, um arquivo super difícil e ele vai conseguir fazer nessa churrascaria e o outro que está na outra vai fazer. Então, a gente colocou agora vídeos, tanto com legenda e quanto uma pessoa falando. Então, é exatamente uma Ana Maria básica para que todo mundo entenda. Que legal! Pegue o espeto, vire a maminha, tudo mais. Então, tem a legenda falada, digitada e a imagem. Porque hoje a gente tem 3 tipos de pessoas, né? A pessoa que ouvindo já vai fazer, a outra precisa ver, a outra precisa ler. Então, a gente conseguiu materiais, hoje a gente tem vídeos de mais 300, 400 carnes, espetos, como processa. E aí não é de uma rede só que vocês fizeram, é um padrão que vocês criaram e aí aplica nesse tipo de segmento. Nesse tipo de segmento. A gente tem para supermercados também. Entendi. Exato, então a gente elabora de uma forma super personalizada, de uma forma que atenda o meu público-alvo. O meu público-alvo não é o proprietário. O proprietário, eu vou tentar sanar uma dor dele. Mas meu público-alvo é o manipulador de alimentos, né? O colaborador, são as pessoas. Se elas não se identificarem com o projeto e não entenderem onde a gente quer chegar, a gente não tem resultado. É até bom para elas terem essa noção, né? Sim. Vocês ajudam a ter. E ao mesmo tempo eu falo, você não precisa pensar, segue isso daqui. Você não precisa ter dúvida, né? Poxa, como que eu vou fazer esse espeto hoje? Não, vê meu videozinho. E aí até por indicações de psicólogo e tudo mais, a gente tem vídeos de no máximo 2 minutos. Porque a gente sabe que mais do que isso ninguém vai prestar atenção, ele não vai demorar. Tem que ser um assunto que quer muito, né? E tem que ser muito prático, muito intuitivo, né, Pri? E aí a gente conseguiu ganhar massa nessa parte de redes por conta disso. Nossa, então incrível. Vamos para o segundo tema. Gestão de indicadores e tomada de decisão. E aí? E aí, né? E aí, Amanda? A gente chega em restaurantes, em supermercados, açougues, buffets, e fala assim, quais são seus KPIs? Né? Como que você trata ou o baixo faturamento, ou o CMV, ou o ticket médio, ou a própria aderência dos seus funcionários, né? A cultura da empresa. A cara, assim, parece que eu tô... Oh, meu Deus, será que eu tinha que saber disso? O que ela tá falando? Parece que eu tô falando uma coisa absurda. Então, o nosso maior desafio é isso. É o respeitar o sonho deles, mas eles entenderem que a gente precisa profissionalizar. Porque apesar de ser um sonho, é um CNPJ. É uma empresa, né? Então, acho que quantas pessoas não dependem desse CNPJ, né? Porque normalmente restaurante é o quê? No mínimo umas 8, 10 pessoas. Varia muito, né? Eu imagino, um que sirva quilo de almoço. Sim. Eu sempre vejo, tem gente lá abastecendo e tal, não sei o quê. E se não tem um mínimo de base ali, né? Pra dar errado, então, por mais a gente às vezes começa no beabá bem simples. Poxa, qual o indicador necessário, obrigatório, que todo mundo precisaria ter? Sobras. Poxa, quanto que a gente está produzindo? Quanto que está saindo? Quanto que isso tem de sobra? Quanto por cento isso pode ser reaproveitado higiênico-sanitariamente, viável, falando? E quantos por cento isso realmente é descarte, é lixo, é meu prejuízo indo para o saco de lixo? Né? Porque em algum momento o sonho não se sustenta. Então, financeiramente, você precisa olhar e falar, compensa, o negócio ele realmente é viável, né?
Então, quando você começa a colocar indicadores, você fala, nossa, é uma rede que a gente implementou indicadores, então tem uma planilha própria, tem uma pessoa própria, tem um treinamento para isso. Aí pesa saco de lixo, pesa a sobra do buffet, pesa a sobra de carnes, pesa tudo. E aí eu gosto de fazer um acompanhamento inicial, uma dica simples, da gente fazer nos primeiros meses, seja 2, 3 meses. Poxa, quanto que a gente está tendo sobras de segunda, de terça, de quarta, de quinta? Pra gente realmente ter uma métrica, né? Se você não sabe quanto você tem de sobra, você não tem um plano de ação e você não tem uma meta para você passar para os funcionários e cobrá-los, né? E aí, tendo essa métrica, porque assim, como que você vai pôr indicador? Você vai inserir, né, implementar um indicador tendo dados, né? Como que tem dados? É de fato pegar uma folhinha, um papel, não sei mexer em planilha, não sei mexer em Excel, que é uma das coisas que eu escuto muito. Assim, poxa, tem um caderno? Deixa eu desenhar para você. Às vezes eu pego uma reguinha, Pri. Falo assim, olha, coloca para mim de segunda-feira, aqui tá a balança, aqui tá o peso, aqui tá certinho. Eu ia te perguntar isso. É começar do tecnologia, às vezes, a gente tava falando disso no escritório. Tem gente da nossa idade que não acompanha todos. Eu acho que como a gente precisa, né? Porque, principalmente, que mexe com documento, site de governo, essas coisas, a gente precisa estar sempre antenado. Mas quem não precisa, é uma dificuldade e é muito rápido. O que você ensinou ontem, hoje já não está valendo mais, né? E aí você colocar uma implementação dessa, virar hábito, é o nosso maior desafio, né? Mas e aí, realização, né? Nossa, e quando você consegue falar, nossa, hoje eu tenho reuniões, né, de gestores, reuniões de projetos, que eu falo, e aí, pessoal, qual é o nosso indicador de sobra? Essa loja conseguiu, essa loja aumentou, que bonitinho. Essa loja diminuiu. Mano, daqui eu não consegui, mas é porque teve um feriado, e a gente teve que produzir mais por receio. Falei, então tá bom. Então a gente tendo esse histórico, imagina um histórico anual. Você já sabe no Dia das Mães deste ano, quanto que a gente produziu ano passado e quanto que sobrou? A gente consegue fazer uma estatística, obviamente. Minha maior preocupação é nunca sobrar. E não é exato também, né? Não, tem uma variação. Mas é uma ideia boa. Mas começar a ter parâmetros, Pri, para você ter plano de ação e ter metas, eu acho que é o caminho de toda empresa de alimentos. Muito bom. Muita coisa para ver, né? A Vera veio aqui, ela falou bastante sobre CMV. Quando ela começou a falar, eu falei, ai, que preguiça, acho que eu não ia ter o restaurante. Então, quando você vê tudo que compõe um restaurante, você fala... Eu achei que era só fazer a comida e entregar, né? Mas acho que as pessoas começam com o restaurante porque não... Acha que é mais fácil. Ai, comida todo mundo come. Então... Mas eu acho que deve ser também, ao mesmo tempo que de dar preguicinha deve dar, mas quando você vê tudo... ali na sua mão, você fala, ai, dá uma paz de espírito, né? É um prazer, né? Porque aí você tem um controle total do negócio. E a gente, graças a Deus, tem contratos de mais de 10 anos. Então, você olha, legal, né? A gente tem um histórico tanto dele, com documentos nossos, quanto da Betel mesmo, para com eles. E aí você vê a evolução da a gente empresa, tem um histórico, que legal, a gente está crescendo junto com eles, né? É muito fazer bom. parte disso. Muito bom. Capacitação de lideranças e equipes multidisciplinares. Vocês são melhor que o outro, né? E aí, sempre respeitando que a gente... Eu acho que o ramo de alimentos, ele tem o maior auge, o ápice dele é que qualquer pessoa pode adentrar o ramo de alimentos. Você sabe que existem ramos, como a contabilidade, que a pessoa tem que ter... uma parte técnica, Uma parte técnica muito importante, né? Para uma base de conhecimento. O ramo de alimentos, não. No ramo de alimentos, a gente abre vagas, eles abrem vagas em restaurantes. A pessoa não precisa ter experiência, muitas vezes. Muitas vezes, o pré-requisito é morar perto. Por conta de ajuda de custo, de vale transporte. E aí você fala assim, e como que a gente implementa a qualidade, padrões e processos num lugar que a pessoa não tem um pré-requisito para ter formação na área? E aí, um dos insights da Betel foi a Universidade de Betel. Né? Que é um grande projeto que a gente tem muito orgulho. A gente participou um ano, foi muito legal. E você falando agora, só um parênteses, eu via que muita coisa que vocês explicavam ali, uma boa parte já sabia como fazer. Eu falava, isso aqui eu sei, não sei o quê. Eu ficava só observando, né? E outras, não sei se provavelmente era algum funcionário novo que eles mandaram para poder ter o conhecimento e tudo mais. Ficava assim, gente, eu nunca ouvi falar disso. É muito bom. Mas já saía de lá com a cabeça clareada, assim, e aí, muito bom. A ideia da universidade é trazer a informação básica, aplicável, mais importante, na linguagem deles.
Então, eu contrato professores e o meu primeiro alinhamento com esse professor, para ele efetivamente participar do nosso projeto, é: você precisa falar a linguagem do manipulador de alimentos. Ou do meu gerente, que ele era comim, virou garçom, virou maître e virou gerente por cargo de confiança, muitas vezes. Não por conhecimento, capacitação, base. não por um treinamento, né? Então, a nossa jogada da universidade é falar assim: eu quero muito que vocês evoluam nessa parte, mas a gente vai dar a solução. O caminho é esse, né? Eu não posso vir. A gente faz em formato online e presencial. Então, eles têm lives para assistir, tem apostila, tem acompanhamentos e ganham certificado, né? O certificado é uma briga. Me ligam todo dia pedindo certificado. Cadê meu certificado? Não, as aulas acabaram em junho, até janeiro do ano que vem me pedem certificado. E acabou hoje, amanhã já quer, né? Nossa senhora, eu falo, então, não é express, não, né? Não é da Sé. Não é aquele que você compra. E esse eu acho que vai ser muito legal. Ótimo. Inovação e criatividade no setor alimentício. Criatividade é o que não falta, né? Dá pra você fazer uma receita de 1000 maneiras. É isso. Né? Esse é meu preferido. Porque, às vezes, quando a gente chega, né, para tratar assuntos ou para tratar dores desses clientes, eles só têm um caminho. Eles só sabem, de repente, muitas vezes a empresa familiar, então o vô fazia dessa forma, o pai fazia dessa, e os filhos estão assumindo agora, e só tem um caminho. E a gente chega com essa parte de inovação e criatividade para mostrar que tem outros lados da moeda, né? Hoje a gente está investindo muito numa parte de dinâmicas. Então, olha que absurdo. Poxa, eu mexo com alimentos, mexo com projetos, com implantação, com indicadores, com KPI. E o meu maior escape, onde eu consigo realmente engajar a equipe, é quando a gente aplica dinâmicas de dores deles. Então, vou te falar a última, que você vai falar assim: nossa, não tem nada a ver. A gente está com um problema bem grave, não sei se você está passando por isso também, mas de pessoas que estão fazendo apostas. Então, no tal dos bets, no tal dos jogos, no aviãozinho que tem que apertar e você multiplica seu valor, seu dinheiro. Então, a gente tem garçons, tem atendentes que estão no meio do expediente. Fazendo jogos. E os algoritmos, no início, eles te incentivam muito, então eles ganham muito no início. E depois tem só ladeira abaixo. Então, tem um caso que a gente tava esses dias, mas a gente falou assim: me ajuda, pelo amor de Deus, a gente tá perdendo um funcionário, porque eles estão criando tantas dívidas em relação a apostas. Caraca! Aí eu falei, poxa, então aí você falou assim pra mim: onde entra inovação e criatividade? Qualquer dor que esse cliente passa para mim, ele acaba sendo um problema meu, né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma dinâmica, fez um treinamento sobre quantos bilhões o Brasil está perdendo, os brasileiros estão perdendo por ano em apostas. Aí a gente conflita esses dados para trazer para eles bem mastigado. Quantos jogadores de futebol, que é o maior auge aí, eles estão sendo banidos do futebol porque eles estão jogando a bola pela lateral. Eles são comprados. Eles falam assim: 500 mil reais para você jogar a bola pela lateral. 800 mil reais para você levar um cartão amarelo. Dos apostadores. Então, isso está virando uma parte que... Aí você fala assim: poxa, mas isso não é de alimentos e nem de projetos. É uma dor. Sendo uma dor, é problema meu. E aí a gente fez uma baita de uma dinâmica com eles, oferecendo um presente para cada um e por que eles mereciam isso. E aí, dentro do presente, era uma dívida enorme. Então, a chefe falou assim: olha, tá vendo? Muitas vezes a apostas aparece para vocês como um presente, como algo que vai ser super vantajoso, né? Alguma coisa positiva. Só que, no fundo, a consequência é essa. E aí você destrói famílias, você destrói isso. Então, a gente começa a dar uma conscientização, e aí você fala assim... Um chacoalhão. Um chacoalhão. Você fala assim: é uma dor hoje das apostas. Gente, não sei. É que eu não tenho muito contato com a parte de RH na Juscom, né? Não sei se isso tem... Mas não ouvi nada lá ainda, não. E aí a gente tem outro impacto. Tá tendo jogo do árabe contra não sei quem. Eles ficam assim, o dia inteiro na televisão. Então, o cliente que está ali... O faturamento, o CMV... E não dá nem para desligar, porque o cliente assiste. Justamente. Aí você começa a entrar em algumas sinucas de bico, você fala assim: poxa, preciso pegar esse tema para mim, porque ele acaba impactando meus indicadores. Né? Não seria um problema meu. Mas se eu não cuidar disso, a atenção dele está voltada para isso.
Aí você fala, caramba. Nossa, tem que estar com a antena o tempo inteiro assim. O tempo inteiro. Nossa. E agora a gente tá desenvolvendo muitas dinâmicas bacanas. Ai, assim, que legal. Depois eu quero saber de alguma. Uma de inovação que é muito bacana, Pri, é uma que a gente viu, até uma pessoa que trabalha comigo, a Marcela, ela viu no Big Brother uma dinâmica das americanas e a gente adaptou para atendimento e vendas de restaurantes. Que Nossa, legal. começa a virar tudo a inspiração. Sim, tudo você vira fica uma com a adaptação. anteninha, né? Aí você já lembra daquele cliente. Que legal. Responsabilidade em eventos e fiscalizações. Excelente. Vocês fazem isso também? Fazemos. Em tese, é um mercado muito novo. Por quê? Via de regra, quando as pessoas contratavam Betel, era para fazer as visitas durante o dia, podia ser até buffet. Então, a gente fazia as visitas durante o dia para deixar tudo certo, documentação, treinamento, toda essa parte, né? Estrutura. Só que aí a gente começou a perceber que é uma dor de mercado a gente não participar do processo inteiro. Eu comecei na área em eventos. Né? Não era uma área tão divulgada. Tinha um estágio num restaurante próximo, né? No buffet, restaurante aqui de Santo André. E era para acompanhar todo o evento. E aí a gente começou a criar planilhas e controles para serem elaborados durante um casamento, Nossa. durante um Você já tinha a visão lá, né? A gente falou assim, como que a gente vai cuidar disso na hora... E tem uma hora do evento que é a hora do rush. Então tá soltando 600 pratos. Nessa hora, a gente já entendeu que não dá para você coletar nada. Mas dá para você, pelo menos, limitar o que está saindo, se está saindo no controle, no padrão e na temperatura. Então a gente começou a criar normas e padrões da própria Betel, de acordo com as regras da vigilância sanitária, para eventos, para serem aplicáveis em evento. Entendi. Então, você imagina uma coisa super engessada, que as pessoas fazem num restaurante de dia, com tranquilidade, você aplica assim em Naquela evento. loucura. E Nossa. aí você fala, nossa. E aí os buffets começaram a ser muito atrativo para eles, porque a noiva reclamou, a mãe da noiva, um convidado. Isso não passou, isso não existiu, isso eu contratei e não foi. E aí eles só mandavam um relatório da Betel com todas as fotos, temperaturas, quantidades, sobras, Não tinha nem o que falar mais. comentários. Então a gente começou Porque reclamar, todo mundo reclama, a gente sabe, né? Que então. é meio O que ser de humano praxe. é bom nisso, né? Não, e casamento, então, nunca sai todo mundo não é feliz. possível, né? E aí a gente começou a trazer essa segurança para buffets, espaços de eventos. Hoje a gente expandiu para estádios de futebol. A gente cobre camarotes de futebol. Então a gente tem camarotes no Corinthians, a gente tem camarotes no São Paulo. Ai, e aí tem jogos, eles chamam a gente coloca nutricionista, tem escala de nutricionistas para irem. E eles acompanham toda, porque quando você vai em camarotes assim, tem buffets, né? Então, cachorro quente, pizza, tudo mais, a gente sabe o controle certinho. Quantos saíram, quantos sobraram, quantos voltaram. Se a cozinha estava organizada, estava limpa, estava certinho. Que legal. O que a gente pode melhorar pro próximo camarote. Que legal. Então começou a expandir de uma forma que você fala, poxa, você faz só casamento? Não. Hoje é onde tem espaço de eventos, tem espaço. E vai abrindo caminho, né? Parece que é uma coisa... É uma área muito rica. Nossa, muito rica. E dá muito conforto, tanto para o contratante, né? A pessoa de fato que vai casar ou que vai contratar um evento, quanto para o próprio administrador e proprietário desses lugares, né? Você imagina quanta de reclamação você tem sem você ter respaldo, sem você ter uma contraprova de falar, não, eu cumpri o contrato. Como que ele vai falar isso? Fica puxando em câmera, vai fazer o quê? Vai colocar pessoas para falar, tinha. Então hoje a gente tem uma equipe que cuida só dessa parte de eventos e monitora tudo, absolutamente tudo. Caramba! Então agora em buffets eu vou olhar também. Só vou na festa se tiver Tem uma Betel. pessoinha de jaleco branco com o loginho da Betel passando na festa. Lá aqui vou comer à vontade, tá tudo certo. É isso. Vamos para o nosso último tema. Meu Deus. Mas a gente pode falar mais, tá bom? Tá bom. Não precisa parar agora. Desafios e oportunidades na consultoria. Quando a Betel começou, há quase 30 anos, a gente vem com o nosso fundador, né? Que é nosso mentor até hoje, que é o Dr. Irineu. Tive o prazer de conhecer um pouco. E quando ele começou, tudo era mato, né, Pri? Tipo, ele foi um dos pioneiros da área sanitária de iniciar. Imagina, se hoje é difícil, imagina na época há 30 dele. anos. Imagina, esse cara tá doido. Ele foi o primeiro veterinário a, de fato, prestar serviço para um Habib's, a, de fato, para a cozinha central do Habib's. Então, foi um cara que começou a revolucionar esse mercado, né?
E aí, quando veio a linhagem dos filhos deles, que hoje são nossos CEOs, né, da Letícia e do Thiago, a Letícia começou a ter um olhar não só para redes, mas entender a necessidade e a dor dos menores também, né? Então, a gente faz a lanchonete da estação, como a gente faz uma Copenhagen, como a gente faz coisa no aeroporto, que são de altíssimo nível. Então, a gente começou a mapear as oportunidades que as pessoas não olhavam. Não, é muito fácil. É o tal do oceano azul, né? Exato, é muito fácil você ser atrativo. Puxa, eu queria prestar serviços para uma rede X que tem 50 unidades. Perfeito. Mas e aquele pequenininho, né? E eu acho que isso a gente teve muita valorização e foi muito feliz nesse caminho, porque, de fato, o meu restaurante pequenininho, ele abriu no interior, ele abriu em outra cidade e ele fez questão de ir levando a Betel, porque já era um vínculo de confiança, de você acreditou em mim ou eu acredito em você. É verdade. Então, essa parte de oportunidades, a gente olha também, a gente acreditou nos sonhos de muitos deles e virou um sonho da Betel, né? Que legal. Nessa expansão. Tanto um sonho que hoje a gente está com franquia Betel, né? Gente, demais. Assim, demais. Não sei como vocês dão conta de tanta coisa. Às vezes você começa a falar, meu Deus do céu, como que dá conta disso? Eu lembro do nosso alinhamento, você falou, não sei. Depois eu saí mais perdida do que quando. Aí eu fui pensando, falei, gente, mas a gente falou de tanta coisa. Falei, não, vou pedir o currículo dela e aí eu vou pensar num tema só, porque se a gente for falar de tudo, vai precisar de umas 6 horas de gravação. Sensacional. Muito bom, Mã. Você falando de que vocês foram para os pequenos, hoje eu acredito que acaba que as empresas maiores procuram vocês também, né? E tem acontecido isso com a gente na Juscom. A nossa cultura lá é transformando pessoas em empresas. Então, a gente sempre pensou em alavancar mesmo, né? Então, nossa, até hoje, mesmo empresas maiores chegam para nós com alguns problemas e a gente, por tantos anos de mercado, acaba conseguindo ajudar de uma forma mais rápida. Mas quando começou, eram os pequenininhos que hoje são grandes. Tem cliente nosso há mais de 20, 25 anos, né? Um orgulho, então, né? E você vê o tamanho que a empresa está hoje, e aí já está na 3ª geração, então é super legal. E acaba que outras fecham porque quer ir para outro ramo, Sim. mas continuam com a gente com outro tipo de trabalho, enfim. E é muito gratificante isso, de você conseguir transformar a vida das pessoas e junto transformando as empresas e junto vai todo mundo se ajudando ali. É muito, muito bacana. O que eu acho legal também, Pri, é que a gente entra em algumas empresas que têm anos de mercado e falam, sempre quis atender e tal. Quando você chega, eles têm problemas tão básicos, tipo uma licença sanitária. Eu tenho clientes que trabalharam 40, 50 anos antes da Betel entrar lá sem uma licença sanitária. Gente. Aí você fala, nossa, existe? Meu, existe. E o tanto que a gente se faz funcional, quanto a gente se faz essencial para uma empresa dessa, né? E acaba que os pequenos fazem a gente ter mais experiência, né? Porque vai aprendendo junto. E aí, quando chega um maior, você fala, já sei. Vem cá. Tá em boas mãos. Tem uma solução ideal para você. E aí, em contrapartida, que a gente tem esse crescimento interno, tanto da Juscom quanto da Betel. Não sei como era o início disso, mas a gente chegou a fazer reunião no chão da sala de um apartamento, comendo pizza. E o que você fez ali? O que deu certo lá? Depois a gente foi pra cima de uma loja de colchões, que a gente tinha vergonha de levar os clientes, que falou, tem uma loja de colchão aqui embaixo. E aí até conquistar um escritório de fato, um espaço do jeito que a gente queria, com a arquitetura que a gente queria. Nossa, demora anos. Nossa, e departamentalizar, né? Você olhar e falar assim, você tá com esse problema, esse do departamento X, com esse do departamento Y. Fala com não sei quem, não sei o quê. Você olha e fala, nossa, que orgulho, né? Que orgulho, é minha empresa. Porque com a maior humildade, nós também começamos pequenos como todos eles, Não, né, a Juscom começou com uma mesa, na época, né, 34 anos atrás. Olha que chique. Era uma mesa, um telefone alugado e o meu pai lá. E aí, quando ele saiu do escritório que ele trabalhava, o dono do escritório deu alguns clientes para ele começar o escritório. E essa mesa era na garagem do escritório que ele trabalhava. Olha. Então, o cara super ajudou esse início, né? E logo ele saiu, já abriu foi para
para uma salinha alugada. E eu lembro de tudo, porque eu tinha 5 anos quando eles abriram. Então, eu acompanhei toda a trajetória, né? E eu lembro que nesse primeiro... Ai, pai, você vai ficar bravo comigo, mas eu não quero nem saber. Tinha um rato, que toda vez que a gente ia pro escritório, o rato saía correndo pro fundo. Eu ficava, ai, meu Deus, o rato vai pegar a gente. Abriu com o Mickey, não podia o Mickey, então. Né? A gente teve o espírito Walt Disney no começo. O encantamento. O encantamento. E aí Muito foi bom. indo. Sempre era alugado e tudo mais. Aí, há uns 10, 12 anos atrás, a gente teve a primeira sede própria. E aí, hoje a gente tá super bem instalado, né? Fantástico. Hoje a gente tá no nosso sonho, assim. Mas foram 30 e tantos anos para chegar onde tá hoje. Muito bom! Acho que é por isso que a gente se identifica tanto com vocês. Sabe o que eu tava pensando hoje? Muito parecida. É, muito. Acho que até a trajetória, né, das empresas são muito próximas, assim. Como que a gente se conheceu? Eu tava tentando lembrar como que... acho eu que iniciei mídia, um projeto, chamava na época Betel Business, que era o BB. E eu procurei empresas para fazer parcerias com a gente. É verdade, que era na sala. Isso, para fazer parcerias com a gente. Porque, assim, a gente quer atender, a Betel tem essa filosofia, essa cultura de atender todas as dores do cliente. Uhum. Mas muitas dessas dores, Pri, não é da nossa alçada. Ah, sim, Então, não uma dá dor pra fazer contábil. tudo. Não dá Ele pra precisa fazer de um bombeiro. Eu gostaria muito de te ajudar, mas não sei manusear um extintor. Né? Então você fala assim, poxa, eu preciso de parceiros, justamente parceiros que a gente confie, que tem essa troca bacana. E aí acho que foi no Betel Business. Foi mesmo, lembrei agora que a gente ia na sala e uma galera, assim, lembrei, verdade. Então agora eu já sei, não vou esquecer. É isso. Vamos encerrar o nosso podcast hoje. Se você quiser fazer alguma consideração para a gente encerrar, pode fazer. E aí depois eu fecho aqui. Perfeito. Tá bom? Queria muito agradecer o convite, agradecer essa relação que a gente tem, não só profissional, não só business, né, Pri? Mas essa ligação que a gente tem por afinidade mesmo, tanto de filosofia de empresa quanto de cultura de vida, né? Vamos colocar assim. E quem tiver, né, alguma dessas dores que eu citei, quem tiver algum problema, ou quem só quiser conhecer mesmo uma apresentação simples da Betel, a gente está à disposição, a gente atende do menor negócio que você tiver do ramo de alimentos até uma rede, até algo bem maior. Hoje a gente expande até para escolas, asilos, às vezes tem indústrias, né, que tem refeitórios que precisam de uma nutricionista, algo do tipo. Tem buffets, eventos... qualquer que seja a sua dor, o seu mercado, e a Betel pode te ajudar, conta com a gente. Ótimo. E eu vou encerrando por aqui o nosso podcast. Foi um prazer enorme receber você aqui. E como eu já esperava, o assunto foi uma delícia de falar. E é isso, siga a Juscom nas mídias sociais, vou deixar todas aqui embaixo. Vou deixar o site da Betel, o e-mail da Amanda também, quem quiser entrar em contato. Se não conseguir, pode falar com a gente da Juscom, a gente passa. E é isso, pessoal, até a próxima!